Trabalho que nós estamos iniciando hoje, ouvindo os candidatos. Raul, muito bom dia, prazer tê-lo aqui conosco no Jornal da Manhã. São 20 minutos para sua explanação, nós temos algumas perguntas comuns, outras evidentemente. Pessoal que está aí na bancada, primeira vez que eu falo contigo aqui pela internet, né, no vídeo, essa quarentena. Espero que todo mundo aí esteja com saúde. Um abraço especial aí para todos os ouvintes. É a quarta vez, essa aqui vai ser minha quarta eleição, né, para a Prefeitura de Sorocaba e já para deputado e vereador também. Aí, aqui nos últimos 20 anos, das poucas vezes eu não disputei uma eleição em Sorocaba e quando não disputei eu apoiei alguém. Então, o envolvimento na política é total. Eu acredito que a política é uma saída para o Brasil, uma saída para Sorocaba. Sem a política, dificilmente a gente consegue estabelecer um modelo de desenvolvimento à altura aí da demanda do povo brasileiro. Tá certo. Raul, na sua visão, hoje, qual é o principal desafio da cidade de Sorocaba? E eu pergunto também, em cima dessa pergunta que é comum, e não fugindo dela, evidentemente, você que está indo pela quarta vez como candidato a prefeito, a diferença das demandas que você vê hoje na cidade de Sorocaba. Elas são mais complexas hoje. Nas outras vezes que você participou, você achava que a dificuldade, caso eleito, seriam maiores. Enfim, na sua visão, qual o principal desafio para se exercer a governança de Sorocaba nessa legislatura? Olha, eu disputei eleição em outros momentos, né? E que a situação da cidade estava num outro patamar. Teve eleição que eu disputei aqui em Sorocaba que nós estávamos em pleno emprego. Você tinha... as pessoas estavam todas empregadas, a economia crescendo, né? Eu lembro na época, inclusive, se falava, né? Crescimento do ritmo chinês. Sorocaba chegou a crescer 10% ao ano. Para quem não sabe disso, foi um bom tempo atrás já, sobretudo no período do final do primeiro mandato do Lula e o segundo mandato dele. Muitos investimentos acontecendo na cidade, a chegada de investimentos, inclusive internacionais, como foi o caso da Toyota. E de fato, numa situação como essa, Ercolim e os ouvintes da Rádio Ipanema, o orçamento cresce e isso viabiliza você, inclusive, propor investimentos, seja nas áreas sociais, seja na área de obras públicas, né, que a cidade demanda. Agora, a situação nossa nos últimos anos, né, especialmente desta eleição, né, vai ser um cenário completamente diferente e muito adverso. Nós vamos ter que debater urgentemente e ter, inclusive, nós estamos debruçados sobre essa situação, a necessidade de recompor a situação fiscal de Sorocaba ano que vem. Para os mais otimistas, a perda de arrecadação aí vai ser na casa dos 100 milhões de reais e para os mais pessimistas pode chegar até 300. Então, nós temos esse problema, que é o problema fiscal. Numa situação como essa, você tem pouco recurso para investir. Tem também um problema que é mais estrutural do ponto de vista fiscal, que é a quebradeira generalizada que está em Sorocaba. Nós temos 55 mil empresas em Sorocaba, 99% são micro e pequenas empresas, são empresas familiares, que não têm fluxo de caixa, que não têm acesso ao BNDES, as estruturas de poder dos grandes bancos, e por conta disso acabaram que fechando as portas na crise, porque ficaram sem fluxo de caixa e acabou que a empresa se inviabilizando. A ausência de uma política de crédito acabou que contribuindo para isso. Então, nós tínhamos 50 mil desempregados em janeiro, Ercolim, em Sorocaba. Esse número vai dobrar tranquilamente para o ano que vem. Então, esse é um cenário muito difícil, eu acho que é o pior cenário, e sem contar o cenário administrativo, né? Isso é um cenário nacional. Sorocaba está inserido nele, mas nós temos um cenário típico de Sorocaba, que é a terra arrasada na gestão. Nós tivemos 3 prefeitos em Sorocaba nesses 4 anos, né? Foi o Crespo, o Mangue e a Jaqueline. Entendeu? E eu nunca vi uma bagunça do tamanho dessa, né? Até para medir pontilhão, na maior obra que Sorocaba está recebendo, aí nem para isso tiveram competência. Prefeito acusado de chefiar uma quadrilha, entendeu? Caçado várias vezes, descontinuidade administrativa, um entra e sai de secretários, uma coisa assim que nunca aconteceu na história de Sorocaba. Só para ter uma ideia, né? Uma secretaria como a Secretaria de Saúde, que tem quase 2.500 funcionários, só para você... Deu um picote aí na comunicação do Raul. Aí, legal. Raul, já que deu... maravilha. Beleza. Só que tem uma então, coisa... assim, é uma descontinuidade grande, né? Só que você se esqueceu do Dini, que ficou prefeito também. Foram 4 prefeitos. Além do Manga, Jaqueline e o Dini também ficou uma semana aproximadamente.
E mais 5 prefeitos. Então, uma descontinuidade muito grande, uma troca de secretariados, assim, que... E olha que eu acompanho a vida pública de Sorocaba desde o governo do Paulo Mendes, hein? Faz tempo, hein? Eu acompanho, assim, o noticiário, rádio, jornal, todos os dias andando pela cidade o tempo todo esse tempo, e não me lembro, e não vai ter, talvez no período militar possa ter tido alguma coisa parecida, mas tem que olhar a historiografia da cidade. Mas se você pegar, quase todas as áreas, quase todas elas passaram ainda por volta aí de 5 ou 10 secretários diferentes, né? Então, é uma situação de caos administrativo generalizado. E aí, para piorar tudo isso, nós entramos nessa pandemia, né? Mas a pandemia já pegou uma cidade bem castigada do ponto de vista administrativo, com ausência de projetos, né? Com escândalos de corrupção. Isso aí entristeceu demais, inclusive, o cidadão sorocabano. E, inclusive, no enfrentamento à pandemia, na minha avaliação, né, nós demoramos demais, erramos muito, entendeu? Em várias questões importantes, né, no monitoramento, sobretudo, dos assintomáticos, para fazer aquele dever de casa, de alertar a população, entendeu? E aí o quadro é esse, nós temos aí uma queda na arrecadação, uma quebradeira generalizada e um quadro de desemprego aberto enorme em Sorocaba para o ano que vem. Inclusive, talvez a situação da fome, né, resolver o problema da alimentação, soberania alimentar da população de Sorocaba seja uma das prioridades para o ano que vem, para ver o tamanho do problema. E sem contar o esgarçamento do SUS, né? Porque o problema, Ercolim, que tem pouca gente falando, viu? Mas eu converso com as pessoas da área da saúde e o drama é o seguinte: todas as cirurgias eletivas, né, as demandas naturais do sistema de saúde foram represadas para o atendimento do coronavírus. Então, a gente já tinha fila na saúde, você imagina o tamanho da fila que está ficando, né? É uma Itupararanga, uma represa enorme que está virando isso aí, e que precisa ser enfrentado ano que vem. Então, assim, é uma situação, de fato, essa eleição vai ser muito importante para o futuro de Sorocaba, né? Porque as demandas aí cresceram bastante e são bem distintas das demandas históricas que a gente que acompanha a vida política da cidade está acostumado a ver. Ô Raul, nós temos algumas peculiaridades para essas eleições, né? E algumas dúvidas ainda, como que vai acontecer, como que vai rolar aí a campanha eleitoral. Primeiro foi essa indefinição, até poucos dias, até pouco tempo atrás, se ia ter ou não eleição. Há quem ainda pregue para não se ter eleição esse ano. Nós temos aí esse caso do coronavírus. E nós temos, evidentemente, o despertar do eleitor sendo estimulado a partir de agora. Pelo menos essa é a nossa função. Nós estamos ouvindo os candidatos com esse intuito, né? O pessoal se tocar. Dá para a gente combater o coronavírus, tocar a nossa vida dentro dessa excepcionalidade e também pensarmos em eleições. Por isso que nós estamos fazendo esse trabalho, começando com esse trabalho hoje aqui na Jovem Pan Sorocaba. Mas diante de todas essas características diferentes, nós temos aí um indicador novo, né? Não é tão novo assim, mas com as características mais agressivas, a gente tem observado, nessas eleições elas podem se confirmar novamente. São as redes sociais. O principal desafio para exercer, para você levar adiante esta eleição, sem excessos, desenvolvida pelas redes sociais, como você está se estruturando, o pessoal está se estruturando nesse sentido? Vendo que você já chegou a trocar farpas aí através das redes sociais, se incomodou em determinados momentos com postagens que foram feitas também e que devem acontecer ao longo dessas eleições, hein, Raul? Como é que você está se estruturando para isso? Olha, Colim, eu carrego para mim uma lição da eleição passada, quando nós perdemos para o grupo do Crespo, né? Qual foi? Eu achei que as pessoas não conheciam a história do Crespo, as coisas que ele tinha feito, o que ele andava fazendo e tal. Eu acabei que não esclarecendo a população como deveria. Isso eu carrego comigo, né? Por exemplo, aquele vídeo do Crespo dando soco e pontapé no professor Flaviano na escola municipal, entendeu? Teve muita gente que queria que eu colocasse aquilo na televisão para o povo saber quem era ele, entendeu? O que ele poderia fazer. Inclusive, ele acabou repetindo isso com a Jaqueline depois na prefeitura, né? E eu acabei que segurando, disse, não, pessoal, acho que o cidadão sorocabano, né, já está sabendo disso, as pessoas estão bem informadas, lêem jornal, acompanham as rádios e tal, não precisa. E me penitencio até hoje por conta disso, viu? Porque muita gente comprou gato por lebre. Agora, nessa eleição, Ercolinho, eu vou dizer para você, viu? Não vai passar nada. Não sei o que vai ser o resultado dessa eleição, mas ninguém vai enganar a população de Sorocaba se depender do Raul, entendeu? Nós vamos escancarar tudo, né? Seja na rede social, na televisão, no rádio. Já vou avisando aqui, né? Os nossos adversários no processo eleitoral. O debate vai ser
da minha parte, de alto nível, discussão sobre a situação orçamentária da cidade, situação fiscal, até política internacional. Sorocaba se relaciona com 120 países do ponto de vista comercial. O maior parceiro nosso econômico é a Argentina, em segundo lugar vem a China. Vamos discutir tudo nessa eleição, saúde pública, educação, tal. Mas nós vamos esclarecer, porque e as redes sociais são importantes para isso. Então nós vamos usar as redes sociais e também quando abrir o rádio e televisão para esclarecer, porque não, a fake news, entendeu? Que é um problema grave hoje das redes sociais, porque o que acontece ali é a pessoa solta uma coisa, entendeu? E você não tem um jornalista com instrução superior, que estudou 4 anos numa universidade, com formação, para fazer a triagem e para estabelecer ali, né, o compromisso ético daquela notícia que está circulando. Então, na rede social, você tem aí muita gente soltando muita matéria sem critério nenhum, e aí acaba que disseminando fake news. Nós estamos vendo isso, teve uma fake news, inclusive, grave em Sorocaba, em relação à Santa Casa, que piorou o combate ao coronavírus na cidade. É importante que se diga aqui, né? Teve gente aí, político de Sorocaba, que foi na Santa Casa dizer que a coronavírus na cidade era uma fake news, que não tinha ninguém nos leitos de UTI lá. Muita gente achou que não tinha problema em Sorocaba, não passou a nem usar mais máscara. E aí a gente viu crescer o índice de contágio do coronavírus, e é o quadro que nós temos hoje, né? Essa situação aí de mais de 10 mil pessoas contaminadas na cidade, né? Já batemos 11 mil já, entendeu? Com 251 sorocabanos mortos. Então, para ver como que as fake news podem matar as pessoas, é coisa séria. Então, nós vamos ter que ter um trabalho aí muito de fiscalização, inclusive, da população, apelar à justiça eleitoral, para que a disseminação de fake news não aconteça nas redes sociais nesse processo eleitoral. Se depender da minha parte, vou até propor aos outros pré-candidatos para que a gente... tem alguns que vão concordar com certeza, a Maria Lúcia irá concordar com isso, um acordo político para que a gente não dissemine fake news. Eu acho que a Jaqueline pode concordar também, mas tem uns aí que a gente sabe que vivem de fake news, aí não tem jeito, né? Ô, Raul, então você vai ser o Raul bateu, levou. Não tem nada de Raul paz e amor, não. Se vier com alguns vídeos, algumas postagens que você entenda que são exageradas, estão fora do contexto, você não vai segurar como você diz que fez até agora nas outras campanhas. Então podemos ter uma campanha apimentada aí, Raul. É uma ameaça, é isso, Raul Marcelo? Não, eu vou mais. Na eleição passada eu entrei com mais de 100 processos contra. Fui com Polícia Federal no escritório do Crespo. Você lembra disso aí, pô? Você até na televisão. Pegar lá 40 mil panfletos lá dizendo que eu ia distribuir maconha nas escolas. Um escândalo isso aí. Eu fui na Polícia Federal esses dias lá, prestava depoimentos. Tem um processo isso aí rolando até hoje ainda. Entendeu? Esse pessoal aí, na reta final, eles não medem esforço, não tem ética nenhuma. E eu disse, inclusive, na época, quem faz campanha assim, você imagina que vai ser o governo. Entendeu? E foi o que aconteceu aí na cidade, a gente viu, né? Acabou que denunciado por chefiar uma quadrilha pelo Ministério Público, né? E aí, agora o que vai acontecer, Corinne, nesse processo eleitoral? Nós vamos fazer um debate sério, como deve ser, mas o que depender do Raul, né? Se vier com fake news, eu vou entrar com ação na justiça, como sempre fiz, eu sou advogado, pô, isso aí tem uma obrigação de fazer isso, inclusive, né? Mas também nós vamos esclarecer a população, porque é preciso que se diga, nós temos que comparar a biografia dos candidatos, entendeu? Ver o que já fez, o que não fez, isso tudo a população, às vezes a gente fica com a ideia de que as pessoas estão acompanhando a política, as pessoas, na maioria da população, não acompanham o debate político, essa é a grande verdade. E chega no momento da eleição, né, acaba que todos os gatos ficam no pardo. Então nós temos que fazer esse processo de esclarecimento. Na eleição passada, eu tiro a lição de que nós devíamos ter, né, na minha parte, deveria ter esclarecido mais sobre como que é o comportamento, não só político, mas sobretudo pessoal do Crespo, e de quais seriam as repercussões políticas disso. Por quê? Porque é uma pessoa que troca soco e pontapé com o secretário de Educação dentro de uma escola, que foi o caso do Crespo, imagina o que vai fazer quando estiver na prefeitura. E foi dito e feito, entendeu? A população tem o direito de saber essas coisas. A população tem o direito de saber, por quê? Porque não é uma escolha qualquer, Corinho. Pessoas morrem por conta da política, entendeu? Nós estamos aí com 251 óbitos em Sorocaba até o momento, por a falta de gestão no enfrentamento ao coronavírus. Você vai falar, Raul, mas o coronavírus está grave no Brasil inteiro? Tá, mas tem município que a situação está bem melhor. Vou citar o caso aqui de Araraquara, o Edinho Silva, um município do estado de São Paulo, que tem o menor índice de letalidade do Brasil, é 0,9%, entendeu? 27 óbitos até o momento, e o menor índice de ocupação de leitos e de pessoas contaminadas também, na proporção da população do Brasil. Então, assim, você tem lugares aí
que teve gestão, que teve preocupação, que a coisa foi tratada com seriedade e que pessoas não morreram. Então, a política, no limite, não é só emprego, é médico no posto de saúde, professor bem treinado, bem preparado, aluno alfabetizado, segurança pública em dia, a economia crescendo. Não, a política também determina em grande medida, sobretudo em momentos de crise, se as pessoas vão viver ou se vão morrer. Então a coisa é muito séria, por isso que nessa eleição aqui, se depender do Raul Marcelo, o esclarecimento vai ser total e também eu vou fazer, já estou fazendo isso na rede social, uma campanha para que a fake news não tome conta do debate político na cidade. Tá certo. Raul, tá faltando 5 minutos para a gente terminar. Eu tenho 2 perguntas. A pergunta que é comum a todos, que é a última, e uma que eu fiz a Anselmo Neto e eu acho interessante fazer a você também. Só que, pelo amor de Deus, hein? Teve um candidato aqui que eu perguntei sobre isso e falou: eu tô com um carro financiado, tô com um carnê das Casas Bahia. Não é você, Raul Marcelo, é o partido, é a estrutura. Você, evidente que está aí unido com o PT. E, para muitos, isso é sinal de que a candidatura de Raul Marcelo vai estar cheia de dinheiro. Recurso não vai ser problema para sua campanha, principalmente depois desta parceria. Para quem não sabe, pelo menos até aqui, é o Paulo Stauzia, né? O vice-candidato a prefeito do Raul Marcelo, que é do PT. Isso ajudou no reforço do caixa aí, Raul? Olha, as minhas campanhas, eu disputo eleição já há muito tempo, são sempre campanhas baratas, podem qualquer um checar aí na Justiça Eleitoral, a imprensa sempre tem acesso, os jornais aí, as rádios sempre divulgam, sempre campanhas baratas, porque eu sou daquela linha, viu, Ercolinho? Você faz campanha e pega muito financiamento, geralmente quem financia, né? Agora está até proibido, né, financiamento empresarial, mas antigamente era assim, o pessoal financiava e depois queria pegar os contratos, né? E aí você ficava com o famoso rabo preso. Eu sou contra isso daí, acho que não é bom para a democracia, nem para o político, né, que acaba ficando refém depois, né, quando ocupa espaço de poder. Então, nós estamos já eu tenho o meu site na internet, né, que é o Raul Marcelo, a legislação eleitoral já liberou a arrecadação financeira pela internet, então já tem doação por cartão de crédito chegando, as pessoas que concordam comigo, que acreditam nas minhas ideias, acham que de fato nós precisamos valorizar o sistema de saúde de Sorocaba, que está aí numa situação de caos generalizado, né? O Crespo prometeu um hospital, agora até o terreno que ele tinha prometido hospital já foi permutado, já está querendo levar lá para o Matadouro o futuro hospital de Sorocaba, mas não tem orçamento para isso. O que nós podemos fazer em Sorocaba é reestruturar a policlínica, apresentar uma nova. Então assim, a campanha minha vai ser muito humilde, não é uma campanha de internet. O que vier de recurso vai vir do fundo partidário, que é esse recurso público para financiar a democracia, né? Talvez tenha um pouco mais do que na eleição passada, isso não está muito claro ainda, viu? Mas a eleição passada eu gastei muito pouco e a tendência nessa aqui também é gastar bem pouco, para poder depois ter um governo totalmente preocupado com o interesse público, viu, Ercolim? Isso que é o mais importante, para depois não ser acusado aí pelo Ministério Público, né, com problemas aí, do ponto de vista da gestão pública. Então, é isso que eu acredito, é assim que eu trabalho. Tenho 20 anos de vida pública, nenhum processo. É para poucos isso aí, viu? E eu quero continuar nessa linha, até porque, para mim, a eleição de prefeito é muito importante, e mais importante do que vencer as eleições é poder governar depois com tranquilidade, buscando só interesse público e com participação da população, inclusive, que é outro problema, viu, Corinho? Quando a pessoa usa muito dinheiro na campanha, ela fica comprometida de tal forma que ela não consegue abrir depois o orçamento para que a população possa participar da gestão. E é uma coisa que nós queremos inverter também. Eu quero abrir as finanças da cidade para que a população possa participar, para que o povo possa assumir as rédeas aí da condução do governo local. Isso aí ajuda demais a administração pública, sobretudo nesse momento difícil que nós vamos viver, de falta de recurso generalizado. Então a participação da população pode ser decisiva para que a gente possa sair dessa crise enorme que nós nos encontramos nesse momento. Tá certo. Faltando 30 segundos, por tudo isso, acredito que você até já respondeu a última pergunta, por que o eleitor deve votar em você, né, Raul? Por toda essa história que você nos contou aqui, e recordando aí casos, inclusive, de sua trajetória política. Olha, nós perdemos a última eleição, estamos tentando aí já várias eleições, acho que está na hora da população de Sorocaba dar uma oportunidade para a gente fazer diferente, né? Na outra bateu na trave, o pessoal elegeu o Crespo, viu o que deu aí, entendeu? Eu já estava dizendo isso há 4 anos atrás. Eu acho que está na hora de dar um novo rumo para Sorocaba, né? Uma administração democrática, com participação popular. Tá certo, Raul. Colocar a saúde aí como em primeiro plano e tocar por aí, entendeu? Desenvolvimento, emprego. Tem um prefeito preocupado de fato com a vida do povo
da nossa cidade, né? Perfeito, Raul. Isso que importa nesse momento. Tá certo. Raul, muito obrigado pela sua participação. Pode ter certeza que nós vamos convidar novamente você ainda nesta trajetória, nesta caminhada rumo às eleições, que é de fundamental importância a sua participação conosco aqui, dentro do rol desses candidatos. Tenha um bom dia, muito obrigado, Raul Marcelo, candidato do PSOL, participando conosco aqui neste